Olá, a paz do Senhor Jesus. O título do nosso vídeo de hoje é Os Profetas que essa geração tem buscado. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Eu já quero iniciar o vídeo de hoje compartilhando com vocês o texto base do nosso vídeo de hoje, que se encontra aqui no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 7, do versículo 15 ao 21. Nos diz assim: Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos das ervas daninhas? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que dá bom fruto é cortada, toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me... Até o 20 só. No próximo vídeo a gente fala sobre esse próximo versículo. E eu já queria iniciar esse vídeo compartilhando com vocês uma ilustração para a gente possa adentrar no ensino aqui dessa palavra que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração, que eu quero compartilhar com vocês. O ensino maravilhoso de Jesus. Estamos aqui na última parte do Sermão do Monte, em que Jesus está falando sobre escolhas. Você escolher entre o caminho estreito e o caminho largo, a porta estreita e a porta larga, entre os verdadeiros e os falsos profetas e entre os dois fundamentos. Então, aqui nós temos uma instrução, um direcionamento em qual caminho devemos andar, em qual profetas devemos acreditar e confiar, e em qual fundamento, em qual base nós devemos edificar a nossa casa espiritual. E aqui no vídeo de hoje nós devemos falar sobre os falsos profetas, sobre essa escolha. Quem é que nós estamos dando ouvido? Será que são os verdadeiros profetas ou os falsos profetas? E aqui eu queria começar ilustrando com vocês que possamos imaginar uma mulher jovem que entra ali aos seus 20 anos numa faculdade de gastronomia, faça um curso ali durante seus 4 anos. E aí, se nós pegarmos essa mulher que talvez não tenha cozinhado, feito refeições ali, preparado refeições durante a sua adolescência, até entrar na faculdade. Ali, quando ela entrou na faculdade, fez ali preparou algumas refeições durante o seu curso, e ali ela então vai exercer o seu ofício de talvez chefe de cozinha, o exercício da gastronomia. E se nós pegarmos e compararmos essa jovem com a vovozinha, a vovozinha que cozinha ali sempre, tem um tempero especial, que tem um toque especial ali do amor. Muitos podem falar, mas eu cozinho com tempero, não é com amor. Mas o amor, ele tem um toque especial em tudo que nós iremos fazer. Seja em qualquer trabalho, sendo motorista, sendo um cobrador, sendo uma trabalhadora de serviços gerais. Então, em cada área, o amor ele tem algo fundamental. E aí, nós vemos, se nós compararmos essa moça que estudou ali 4 anos na faculdade para aprender várias técnicas de gastronomia, e compararmos com a senhora, com a vovozinha, que prepara uma comida, nós vemos que terá uma diferença grande. E aí, muitas dessas senhoras preparam comidas deliciosas, que talvez essa moça, para chegar nesse nível, irá demorar alguns anos. Por exemplo, também nós podemos ver, sei lá, em uma padaria, 2 padeiros. E aí um prepara um pão de maneira extraordinária, muito bom. E o outro talvez não tanto. E esse que prepara esse pão, ensina esse que não prepara um pão de forma tão boa. Mas mesmo ele ensinando, essa pessoa não consegue chegar a esse nível. Porque ali tem algo especial, tem algo a mais. E o que tem a ver com essa aplicação da nossa palavra? Porque os falsos profetas, eles podem até conhecer, entender sobre aquilo ali, mas a verdade é que eles não aplicam. Então, quando nós comparamos com a senhorinha que passou toda a sua vida cozinhando com amor, com carinho, e tem aquele toque especial na sua comida, nós vemos que ela exercitou aquilo ali, ela aprendeu exercendo. Então, aqui nós vemos que o verdadeiro profeta, ele vai exercer.
que ele vive. Ele vai viver, né, o que ele prega. Ou viver o que ele prega, ou pregar o que ele vive. Então, há uma ligação direta. Outro exemplo que nós podemos trazer para adentrarmos esse texto é, por exemplo, aquelas pessoas que estão assistindo um jogo de futebol, aí vê um lance, aí poderia ter feito assim, ele quer dar a sugestão do que deveria fazer. Mas se você pegar essa pessoa que está talvez fazendo esse comentário e colocar ela no campo de futebol, ela vai ficar totalmente perdida, né? Na verdade, é um canela de pau, é a expressão utilizada. É um canela de pau, não sabe o que fazer com a bola. Então, mas para ele comentar, para ele falar o que é que tem que ser feito, ele é ótimo. Mas na hora de exercer, ele é péssimo. E aí, quando nós entramos nesse texto dos falsos profetas, nós vemos que talvez esses profetas, eles apresentam, né? Eles se comportam, talvez, exteriormente como um profeta verdadeiro. Que aqui, o que a Bíblia nos diz? Que eles vêm disfarçados, né, como ovelhas, mas são lobos devoradores. Então eles se comportam, talvez eles se vestem como crente, fala como crente, mas por dentro são sepulcros caiados. E aí nós observamos que, assim como esses exemplos que eu trouxe aqui de maneira simples, a gastronômica, o comentarista do jogo de futebol, que nem todo aquele que fala do céu pertence ao reino de Deus. Grave isso no seu coração. Nem todo aquele que fala do céu pertence ao reino de Deus. Ou seja, nem todo aquele que fala do céu pertence ao céu. Uma coisa muito interessante que aconteceu na minha vida, que antes da minha conversão, eu olhava, né, aquelas pessoas ali, os famosos jogadores de futebol falando ali de Jesus, aí bota ali talvez uma faixa com o nome de Jesus, 100% de Jesus, dizendo que serve a Jesus, outros, né, cantores que até do mundo secular, talvez louvam um louvor, e aí você fala, poxa, esse cara aí, né, fala de Deus, serve a Deus, que bacana. Mas se você for olhar para a conduta, por mais que aquela pessoa fale, ela vai totalmente contrária aos princípios, né, que regem uma pessoa que serve a Deus. Uma pessoa verdadeiramente que pertence ao reino de Deus. Porque quando nós somos alcançados e servimos verdadeiramente a Deus, nós temos a personalidade, a identidade de Cristo sobre as nossas vidas. E essa característica de Cristo em nós faz as pessoas ao nosso redor ver verdadeiramente que você é um servo de Deus. E hoje, infelizmente, o que está acontecendo na nossa geração é que, apesar de ter um número expressivo, né, de pessoas que se denominam evangélicos, não há mais essa linha de separação. E aqueles que realmente estão buscando andar pela porta estreita são chamados de radicais. Não são ditos, como eu falei no vídeo anterior, o fanático, né, um fanático religioso, porque o mundo ele já está influenciando a igreja. E na verdade o que era para ser o contrário, a igreja influenciar o mundo com as características de Cristo sobre as suas vidas, sobre as nossas vidas. Infelizmente o mundo está influenciando a igreja. Eu tenho que me adequar aos padrões do mundo para eu alcançar as pessoas que estão lá fora. Não, eu não vou alcançar as pessoas que estão lá fora me adequando aos padrões do mundo. As pessoas que estão lá fora devem ser alcançadas pelo comportamento diferente que alcançou as nossas vidas. Porque depois que nós somos alcançados e convertidos em Cristo Jesus, não tem como permanecer mais o mesmo. E como eu falei aqui também no vídeo anterior, que eu andar de maneira diferente não é porque eu quero mostrar para o outro, não, mas é porque o amor de Deus ele me constrange a um ponto de eu não posso permanecer o mesmo, não tem como eu ser mais o mesmo, porque esse amor é tão grande que não permite eu ser mais a mesma pessoa. Então eu faço de tudo para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Então tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus fala no meu coração que é desagradável a ele, eu evito fazer para não entristecê-lo. E é simplesmente isso, porque as obras elas não salvam ninguém. A única coisa que nos salva é Jesus Cristo. Foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário que nos leva à salvação. Unicamente isso. Então as obras é consequência de ser alcançado por esse amor. É o resultado, né, desse grande amor que nos alcançou. Então esse amor, pelo menos no meu caso, me constrange a ponto de o que eu farei a Deus por todas as maravilhas que Ele tem feito na minha vida. O que eu farei a Deus pelo seu grande amor que me alcançou. Então isso me impulsiona a ter uma conduta diferente, a ter um comportamento diferente, a ter um caráter diferente.
Um caráter forjado por Cristo. E só o Espírito Santo de Deus ele pode fazer isso nas nossas vidas. E aqui nós vemos que essas pessoas, esses falsos profetas, eles se comportam como um crente. Talvez tenha até um conhecimento aprofundado, como eu dei o exemplo lá no início. Talvez a pessoa que fez uma faculdade de gastronomia, mas na hora de exercer, talvez ela não tenha a prática ainda, porque ela não exercitou aquele conhecimento que ela aprendeu. Assim talvez muitos que têm até um estudo aprofundado dentro da Bíblia Sagrada, teólogos, mestres, doutores, dentro das Sagradas Escrituras, mas eles não vivem essa palavra. E nós devemos compreender, assim aconteceu com os fariseus. Olha o que Jesus diz para eles. Vocês lançam fardos pesados em cima das outras pessoas, mas vocês mesmos não querem levar com o dedo mindinho. Então Jesus também dava uma recomendação para a multidão. Façam o que eles falam, mas não façam o que eles façam. Mas olha o exemplo totalmente contrário de Cristo. Cristo ele cumpriu a palavra. Então é exemplo perfeito. Então nós, quando somos alcançados por esse amor, quando somos impactados por esse amor e temos as características, a identidade de Cristo em nós, nós devemos sim dar um exemplo perfeito na nossa conduta, que é viver essa palavra de Deus, que é viver a verdade. E aí, quando eu acabei de falar que esses falsos profetas podem até ter um domínio, talvez, da oratória, do conhecimento bíblico, mas por não viver, ela não vai surtir efeito, porque o que vai fazer a conversão no coração do homem é a ação do Espírito Santo. Não é o meu argumento, não é o conhecimento aprofundado na teologia, não. Porque se eu apenas falo e não tenho a essência de Cristo dentro de mim, não tenho o Espírito Santo dentro de mim, as minhas palavras serão palavras vazias. Porque quem vai fazer a ação é o Espírito Santo. Vai ser apenas, talvez, palavra de sabedoria humana, argumentos, de conhecimento humano, mas não tem o poder que é o Espírito Santo. Porque essa é a verdadeira diferença. É a ação do Espírito Santo falando, fluindo dentro de nós, falando nos nossos lábios, para que possam alcançar os corações. Então essa que é a grande diferença daquele verdadeiramente que vive a palavra de Deus. E aí, quando nós olhamos para o título desse vídeo, os profetas que essa geração tem buscado. Aí nós vamos observar quais são as características desses falsos profetas. Por que eu coloquei o título desse vídeo como os profetas que essa geração tem buscado? Porque esses profetas, esses falsos profetas, eles profetizam, eles falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Ou seja, o que essa geração quer ouvir. Não o que Deus tem para falar. Porque, não vou falar isso porque é muito pesado, vou perder seguidores, eu não vou ganhar curtidas. Então, hoje a nossa geração está preocupada com isso, com a aprovação do outro, com os aplausos do outro, com o reconhecimento do outro. E muitos têm omitido a verdade, têm deixado de falar o que Deus tem para falar. E aí, dentro da Bíblia, nós temos um caso muito claro, se aplicando dentro dessa característica que eu acabei de falar, sobre falar aquilo que o outro quer ouvir. Nós vemos os reis de Israel, de Judá, o rei Acabe de Israel e o rei Josafá de Judá. Então o rei Acabe vai procurar uma aliança com o rei Josafá para eles enfrentarem quem? Ramote de Gileade, para eles ganharem essa região. E aí Josafá, como era um homem já mais temente a Deus, diferente de Acabe, que era totalmente contra os princípios de Deus, ele vai vamos consultar a Deus antes de ir para essa batalha. Então ali Acabe reúne 400 profetas e todos os profetas diziam: vai que você vai prosperar, vai na batalha que Deus já te entregou os seus inimigos. Então esses profetas, esses 400 profetas, eles estavam profetizando o que o rei Acabe queria ouvir. Ele estava profetizando o que realmente era agradável de se ouvir. E aí Josafá, como já tinha mais um discernimento espiritual, que eu vou falar daqui a pouco, o discernimento espiritual, ele fala: não tem mais nenhum profeta que a gente possa ouvir. Ele fala: tem um aí, o profeta Micaías, mas ele sempre profetiza só coisa ruim ao meu favor. E aí chamam esse profeta. O profeta chega, e eu acho até engraçado, porque eu acho que foi uma maneira assim sarcástica, dele responder: e aí, o que vai acontecer? Aí Micaías fala: não, pode ir que Deus vai te entregar.
E aí, só que o rei desconfia. Não, já te pedi, fale a verdade. E aí, então, Micaías vai falar a verdade. Eu ouvi o povo de Israel tudo disperso. Então, ele profetizou o que realmente era a verdade, né? Que eles iriam perder a guerra. Não vou entrar em detalhes porque senão o tempo fica muito longo. Mas ele profetizou a verdade, que ele iria ser derrotado, que ele não iria voltar dessa guerra, dessa batalha, o rei Acabe. Então, nós vemos no falso profeta, nesses 400 falsos profetas, que eles estavam profetizando o que aquele rei queria ouvir. E nós vemos que essa é a mesma característica do falso profeta de hoje em dia. Ele vai profetizar o que o outro quer ouvir, o que é agradável aos meus ouvidos. Ah, você vai prosperar, sendo que a palavra de Deus para essa pessoa é: te conserta, né? Volta, se arrepende. Mas ele não quer pregar porque senão a pessoa não vai querer ouvir. E aí nós vemos que essa é uma das características principais. E hoje diversas outras condições que, infelizmente, né, só profetiza se tiver um Pix, passa o Pix que eu vou profetizar para você. Isso não existe. As coisas de Deus, elas não são barganhas, não são vendas, né? E nós vemos também uma característica, para a gente fechar, falando de aspectos bem gerais, porque não dá para... Seria muito tempo para falar todas umas características que definem os falsos profetas. Mas uma das principais assim também é que eles omitem a verdade, né? Muitos têm, em vez de pregar mentira, têm omitido a verdade. Ah, não vou falar isso aqui, que isso aqui é muito duro. Muitos têm deixado em nossa geração de pregar sobre a salvação, de pregar sobre o arrependimento, porque essa palavra ela vai confrontar o pecado, vai machucar a ferida, né? Então a pessoa não gosta de ser incomodada na ferida que é o pecado. Se você falar, a pessoa vai virar a cara, vai fechar para você. Esse não é o homem de Deus, mas aquele que fala que você vai prosperar, sendo que você merece uma palavra de conserto, para aí sim você realmente prosperar na presença de Deus, ele não vai dar ouvido. Então, por essa manipulação e por essa também pessoas que buscam esse tipo de profetas, nós vemos que tem crescido nos nossos dias, infelizmente, esses falsos profetas, que inclusive é um cumprimento dos finais dos tempos, que os falsos profetas seriam as características, né, marcantes do final dos tempos. Então nós vemos que tudo é o cumprimento da palavra de Deus. E o que nós temos que ter é o discernimento espiritual. Aí nós adentramos como, então, identificar. Porque, como nós lemos na palavra, esses profetas, eles vêm como ovelhas. Eles vêm caracterizados como cristãos, talvez externamente como cristão. Mas por dentro, são totalmente contrários daquilo que pregam. Não vivem o que pregam. Então isso é uma característica que vai caracterizar o falso profeta. E aí nós conseguimos, então, identificar. Só que de imediato, de início, você não consegue. Por quê? Porque ele está caracterizado como um cristão. Então, para você realmente ter essa convicção, essa certeza que aquela pessoa é um falso profeta, de início eu diria que seria o discernimento espiritual. Primeiro ponto, para nós identificarmos o falso profeta. Primeiro ponto, discernimento espiritual. Foi o que Josafá teve. Ele viu que aqueles 400 profetas ali tinha alguma coisa errada. Então, isso é o discernimento espiritual. E após esse discernimento espiritual, nós devemos ver os frutos desse falso profeta. Foi o que nós lemos aqui no texto, né? Nós identificamos que a boa árvore ela vai produzir bons frutos. A má árvore vai produzir maus frutos. Só que isso requer um tempo, né, para você observar a conduta desse profeta, se ele realmente está indo de acordo com o que ele prega, se ele realmente vive, né, essa linha do que ele prega, do que ele acredita. Então, só com os frutos. E esses frutos, eles podem ser em duas áreas gerais. Primeiro, a sua conduta, né? O seu comportamento. Será que esse profeta realmente gera frutos dignos de arrependimento? Será que a sua conduta realmente é a identidade de Cristo? Realmente ela expressa a identidade de Cristo? Será que realmente ele tem as impressões de Cristo sobre a sua vida? E o segundo são os seus discípulos. São aquelas pessoas que o seguem. Porque normalmente o falso profeta, ele também vai ser seguido por pessoas superficiais, por pessoas que se adequam ao que ele vive. Porque ele prega algo, não vive. Ele vive ali na superficialidade. Infelizmente, nos nossos dias atuais, muitos têm andado por essa superficialidade. Não têm aprofundado, não têm buscado realmente viver uma vida verdadeira diante de Deus. E essas pessoas, esses falsos profetas, atraem para si discípulos falsos. Discípulos que não estão dispostos a viver a verdade, a ter uma conduta de verdade, a ter as características de Cristo.
Então aqui nós identificamos o falso profeta. Primeiro, discernimento espiritual, se você tem. Se não, pelos frutos, pela conduta, observando. E os seus discípulos, as pessoas que os seguem, realmente elas são transformadas, elas vivem a palavra, elas buscam a palavra, elas têm como base a palavra de Deus, ou são outras coisas. Então, esse é o vídeo de hoje. Os profetas que essa geração tem buscado. Por que essa geração tem buscado esse tipo de profeta? Porque nós estamos vivendo numa geração de facilidades. Como eu falei no vídeo anterior, muitos querem ir pela porta larga. Jesus só quer meu coração. Eu estou vivendo na época da graça, né? Não precisa tanto. Mas nós sabemos que quando verdadeiramente nós somos impactados pelo amor de Deus, esse amor, ele nos impulsiona a ter uma conduta diferente. Não é porque você quer ser visto pelo outro, não é porque você quer ser aplaudido pelo outro, mas é porque um amor que nos alcançou, que nos impulsiona a viver algo diferente. Então, que nós possamos vigiar, observar, tanto a nossa conduta, como dessas pessoas que são os falsos profetas. Porque eles estão indo para um abismo. É um cego levando outro cego para o abismo. Indo pela porta larga, que finalizará, né, no abismo eterno. Que nós possamos ter esse discernimento, que nós possamos buscar viver verdadeiramente, né, ter uma conduta cristã e focarmos em quem são, saber se discernir quem é, quem não é. Porque isso é fundamental nos nossos dias atuais. Que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.